Depois do trauma, eu apaguei sistematicamente cada hábito meu que o Gilberto achava irritante. Parei de perguntar para onde ele ia quando passava a noite inteira fora. Não ficava mais andando de um lado para o outro no quarto de madrugada. Apenas apagava o abajur e caía em um sono profundo e sem sonhos. Mesmo quando me machuquei durante um exercício de campanha e o médico mandou eu ligar para a minha família, apenas olhei para o teto branco e estéril do hospital da guarnição e disse: "Eu não tenho nenhum parente vivo. A enfermeira me reconheceu. A senhora é a esposa do general Marcondes, não é? O general está bem aqui na área vizinha. Quer que eu mande avisá-lo?" Balancei a cabeça devagar. Não, não precisa. Mas meia hora depois, Gilberto Marcondes apareceu. Ele ficou parado na soleira da porta, com a farda de combate impecável, exalando aquela presença imponente e fria de sempre. "Você se machucou. Por que eu não fui o primeiro a saber?" Mantive os olhos baixos. "É só um arranhão, Gilberto. Não vale a pena incomodar o comandante-geral por causa disso." Aquele tom indiferente, a total falta de emoção na minha voz, fez com que ele ficasse visivelmente tenso. Antes que ele pudesse retrucar, vozes vieram do corredor. 2 soldados de guarda cochichavam, sem imaginar quem estava ouvindo. "O general tem mesmo uma queda por aquela garota, a Maiara, do grupo de teatro que veio se apresentar para a tropa. Ela torceu o tornozelo na apresentação, e ele quase mobilizou um helicóptero Black Hawk só para trazer ela de volta. Carregou a menina no colo até a pista de pouso. Não deixou o pé dela tocar o chão uma vez sequer. Vi o peito de Gilberto murchar. Seus olhos desviaram rapidamente para mim, procurando a explosão de fúria, as acusações, aquele fogo familiar do meu ciúme, mas meus cílios sequer tremeram. Eu só me encostei de volta no colchão fino do hospital militar e fechei os olhos, deixando o silêncio se instalar entre nós. Só quando já estávamos dentro da viatura amarroada ao exército, é que ele finalmente falou, com a voz num rosnado baixo, tentando se defender. "Não ligue para a fofoca de caserna. Foi profissional. A Maiara foi convidada para se apresentar para a tropa. Machucou-se sob o meu comando. Era minha responsabilidade resolver." "Tudo bem," eu disse baixinho sem acrescentar mais nada. O temperamento de Gilberto estourou de repente. "Você não acredita em mim? Ainda é por causa daquilo?" "Meu Deus, Cássia, eu voltei para você. Estou aqui. O que mais você quer?" Fiquei olhando pela janela da viatura a paisagem árida do quartel passando, meu semblante sem expressão alguma. "Eu acredito," respondi. "Só não achei que eu fosse uma emergência. Não queria atrapalhar o seu serviço. Vamos logo para a residência oficial." A mesma resposta mecânica. No piloto automático. Gilberto segurava firme o volante, mas seus olhos estavam colados no retrovisor. Era uma noite brutal de inverno no sul. A garota tremia de frio num figurino fino de palco, abraçando os próprios braços, com o nariz vermelho por causa do vento minuano. A mão dele já estava na maçaneta da porta. A preocupação praticamente transbordava dele. Eu entendi o roteiro perfeitamente. Abri minha porta e desci, dando a ele a desculpa que ele tanto queria para sair dali. "Se você precisa fazer a ronda final da área, eu posso ir caminhando. Não é longe." Não esperei resposta. Girei os calcanhares em direção ao cruzamento da Vila Militar. Gilberto saltou da viatura e segurou meu pulso. "Já acabou entre nós e ela, Cassia. Eu não sabia que ela estava aqui. Por que você não confia em mim?" Assenti. "Eu confio, Gilberto. Ela é uma menina jovem, passando aperto no frio. Mesmo que tenha acabado, é normal se importar. Eu entendo." Olhei bem para o rosto dele. Não havia amargura ali. Nenhum rancor escondido. E foi exatamente isso que o apavorou. Eu costumava ter uma fome insaciável pela atenção dele. Se achasse um único fio de cabelo comprido na farda dele, eu o interrogava até o amanhecer. Agora, eu era exatamente o que ele sempre implorou para que eu fosse. Sensata, silenciosa, sem exigências. Mas parecia que ele estava respirando através de um pano molhado. Soltei minha mão e continuei andando. Na esquina, parei e olhei para trás. Ao lado da marrua, Gilberto já havia colocado sua parca pesada de campanha sobre os ombros de Maiara. Ele segurava o rosto dela entre as mãos, inclinando-se para beijá-la com uma profundidade que parecia paz. Eu não fiquei surpresa. Devia ter previsto. Eu certamente não seria a mesma mulher de antes, da primeira vez que o peguei no flagra. Aquela esposa revoltada chorando. "Gilberto, você não tem vergonha na cara? Estou com você desde os meus 18 anos. Nós não tínhamos nada. E agora você me diz que ama outra?" Naquela época,
Ele olhou para o rancor no próprio olhar onde eu o havia ofendido e debochou. Vergonha? Você quer falar de vergonha? Você já morava comigo aos 18 anos. Seus próprios pais nem te notavam. Fui eu quem te tirou daquele abrigo do Estado. Eu te criei por uma década. Você deveria estar me agradecendo. Aquela frase tinha sido uma palavra inadequada, destruindo 12 anos de lutas compartilhadas, de tremer de frio juntos nas trincheiras e erguer uma vida do absoluto nada. Meu telefone vibrou, me arrancando daquele labirinto de memórias. Coronel Melo, os documentos de pensão e o inventário dos seus pais biológicos foram finalmente homologados. Quando a senhora poderá vir ao Comando Militar do Sul para assinar a transferência dos bens? Puxei a manga do casaco para cobrir a cicatriz fina e esbranquiçada no meu braço. Em 10 dias. Meus papéis de divórcio terminariam de ser processados em 10 dias. A voz na linha hesitou. A senhora e o general Marcondes estão juntos há muito tempo. A senhora pode herdar o espólio e as condecorações sem precisar pedir transferência de unidade. Observei as luzes do quartel desaparecerem na distância. Eu não amo mais ele. Respondi. Só quero voltar para um lar onde nunca estive. De volta ao PNR dos oficiais, a primeira coisa que vi foi nossa foto de casamento na parede. Éramos tão jovens. Gilberto estava rindo, com o nariz encostado carinhosamente na minha têmpora. Nós crescemos juntos no sistema de abrigos do Estado. Quando completei 18 anos, o diretor do local tentou me casar com um sargento aposentado de meia-idade, só para me tirar dos registros públicos. Foi o Gilberto quem segurou minha mão e me ajudou a pular o muro dos fundos. O diretor gritou atrás de nós. Gilberto Marcondes, você acha que vai conseguir proteger ela para sempre? Ele olhou para trás, com os olhos brilhando com uma luz impetuosa e linda. Olha só para mim. Ele usou o bônus de alistamento dele para alugar a kitnet mais barata da cidade. Assim que eu terminar o período básico e pegar minhas divisas de sargento, você entra como minha dependente oficial. Ele prometeu. Ninguém nunca mais vai tirar você de mim. Nos primeiros 3 anos, ele se arrastou na lama no curso de comandos. Antes de cada salto, de cada operação de risco, ele guardava minha foto no bolso da farda, bem em cima do coração. Eu trabalhava na seção de logística administrativa, economizando cada centavo. Nos invernos mais difíceis, dividíamos um único prato de miojo na véspera de Ano Novo, e nos sentíamos como reis. Depois ele entrou para as forças especiais. Eu fui para a inteligência militar. Trocamos a kitnet por um alojamento melhor, o alojamento por uma casa, e finalmente por esta residência oficial. A residência oficial do general vinha com 2 andares, 3 quartos vazios, e o silêncio ensurdecedor de uma casa que nunca foi lar. Aquela noite, depois de me trocar, sentei na beira da cama, e abri a pasta de documentos que o coronel Melo havia me enviado por mensageiro. Eram 72 páginas. Inventário completo do patrimônio dos meus pais biológicos, falecidos num acidente de estrada quando eu tinha 4 anos. Um casal de professores do interior do Rio Grande do Sul. Uma casa pequena em Garibaldi. Uma poupança modesta que havia rendido juros por 23 anos sem que ninguém reclamasse. Nunca soube que tinham um testamento. O Estado nunca me disse. Passei o polegar pelo nome deles. Paulo Henrique Ferreira e Eliane Correia Ferreira. 2 desconhecidos de sangue que me deixaram inadvertidamente uma saída. Fechei a pasta e aguardei atrás da fileira de livros de regulamentos militares na estante do meu escritório. O lugar mais seguro da casa. Gilberto nunca havia aberto um único daqueles livros na vida. Ele chegou às 3 da madrugada. Ouvi a chave na fechadura, os passos pesados no corredor, o som da torneira no banheiro. O cheiro de perfume feminino já havia evaporado, ou ele havia se trocado em outro lugar. Fazia questão de me poupar dos detalhes. Achava que isso era consideração. Deitei de costas, os olhos abertos no teto escuro, e contei os segundos até ele entrar no quarto. 17. Você ainda está acordada. Ele não perguntou. Afirmou como se minha insônia fosse uma acusação velada. Estava esperando a analgesia passar. Levantei o braço enfaixado como prova. O ombro ainda está latejando. Ele ficou parado na entrada do quarto por um momento, com a expressão que eu já conhecia de cor. A culpa se misturando ao alívio de ter uma desculpa técnica para o desentendimento. Se era sobre o ferimento, não era sobre a Maiara. Devia ter me chamado. Ele disse com aquele tom de comando suavizado que usava quando queria parecer marido em vez de general. Você estava ocupado. Sorri levemente, sem ironia. Vai dormir, Gilberto. Amanhã tem cerimônia de promoção às 6. Ele ficou me observando por mais alguns segundos do que o normal.
Senti o peso do olhar dele como quem sente pressão atmosférica antes de uma tempestade. Depois deitou, virou de costas e apagou o abajur. 2 semanas depois, o general Heitor Vasconcelos me convocou ao seu gabinete. Era o superior hierárquico de Gilberto. Um homem de 61 anos, ombros curvados pelo peso de décadas de ética, que mantinha uma fotografia da própria esposa, falecida há 15 anos, sobre a mesa como se ela ainda estivesse esperando o relatório diário. Coronel Ferreira. Ele usou meu sobrenome de solteira. Ninguém mais fazia isso. Soube que você se machucou no exercício de campanha e recusou assistência do seu cônjuge. Foi uma decisão pessoal, senhor. Tudo bem. Ele não pressionou. Abriu uma gaveta e depositou sobre a mesa uma pasta fina com o símbolo do Ministério da Defesa. Temos uma vaga no Núcleo de Inteligência Estratégica em Brasília. Nível 4. É uma promoção lateral que coloca você fora da cadeia de comando do General Marcondes. Mantive o semblante neutro, embora meu coração tivesse acelerado. O senhor está me oferecendo uma transferência. Estou lhe informando que existe uma vaga. Ele fez uma pausa. Para a qual você é a candidata mais qualificada. Caso esteja interessada, tem 10 dias para confirmar. 10 dias. Os mesmos 10 dias dos papéis de divórcio. Olhei para a fotografia da esposa dele. Para o sorriso simples dela, sem uniforme, sem divisas, sem a armadura que eu usava há 12 anos. Vou considerar, senhor. Obrigada. Fora do gabinete, parei no corredor e encostei a espinha na parede fria de concreto. Respirei fundo uma vez. 2. 3. Não havia planejado nada disso de maneira consciente. Mas de repente eu conseguia ver, com a clareza cristalina que a inteligência militar me havia ensinado a cultivar, o esboço completo de uma rota de saída, a herança, a vaga em Brasília, os documentos de divórcio. 3 peças convergindo ao mesmo tempo, sem que eu tivesse movido uma única delas. Gilberto jamais imaginaria que eu tivesse todas essas cartas na mão. Ele me via como sempre havia me visto. A menina do abrigo que ele havia resgatado, a mulher que o amava com uma intensidade que beirava a loucura, a esposa que ele havia treinado, ao longo de anos, a depender exclusivamente dele. Ele havia confundido a minha calma com resignação. Havia confundido o meu silêncio com derrota. Na semana seguinte, ele jantou em casa pela primeira vez em meses. Aqueceu o próprio prato, encheu 2 copos de água sem eu pedir. Colocou a televisão no canal de notícias que eu preferia. Pequenos gestos calculados de um homem que começava a suspeitar que estava perdendo o terreno, sem entender exatamente onde havia pisado em falso. Você está diferente. Ele disse no meio do jantar sem tirar os olhos do prato. Estou cansada. Respondi. Foi uma semana longa. Não é isso. Ele largou o garfo. Quando Gilberto Marcondes largava o garfo no meio de uma refeição, era porque estava genuinamente inquieto. Em 20 anos de casamento, eu podia contar nos dedos as vezes que isso havia acontecido. Você está tranquila demais. Levantei os olhos para ele. Você não gostava quando eu não era tranquila. A frase pousou sobre a mesa como uma pedra no fundo de um lago. Ele abriu a boca, fechou. Olhou para mim com uma expressão que eu não sabia nomear, porque nunca havia visto antes naquele rosto. Insegurança genuína, sem o verniz da arrogância que normalmente a encobria. Cássia! A voz dele saiu estranhamente rouca. O que você está planejando? Peguei meu copo de água com calma. Bebi. Pousai-o de volta com cuidado. Estou terminando minha semana de trabalho, Gilberto. O que mais eu poderia estar planejando? Ele me encarou por um longo momento. Depois apanhou o garfo, terminou o jantar em silêncio e foi dormir sem me dizer boa noite. Às 11 da noite, enquanto eu revisava o inventário dos meus pais pela 4ª vez, ele veio até a soleira do escritório. Você não vai dormir? Em breve. Cássia. Boa noite, Gilberto. Ouvi os passos dele recuarem pelo corredor, a porta do quarto fechando com um clique seco. E pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da residência oficial não me pareceu uma prisão. Parecia um ponto de partida. No 11º dia, Gilberto descobriu os papéis de divórcio. Não por acaso. Eu os deixei na mesa da cozinha de propósito, abertos, com a caneta pousada sobre eles como um ponto de exclamação. Acordei às 5:30 da manhã com o barulho das gavetas sendo vasculhadas no escritório. Depois o seu peso pesado subindo o corredor. Depois o silêncio de quem encontrou exatamente o que não queria encontrar. Ele apareceu na porta do quarto com a pasta nas mãos. Os papéis dobrados na linha certa. Já havia lido tudo. Desde quando? A voz saiu funda, controlada.
Era a voz que ele usava com subordinados que haviam decepcionado o comando. Você estava planejando isso há quanto tempo? Sentei na cama devagar. Peguei o copo de água do criado mudo. Desde o aborto, respondi. Ele recuou um passo. Era a primeira vez que eu pronunciava aquela palavra entre nós. Durante meses ela havia existido como um fantasma mudo dentro da residência, habitando cada cômodo sem nome, sem endereço, sem sepultura. Cássia, você me perguntou. Eu respondi. Pus o copo de volta no lugar. Os papéis já foram protocolados. Você tem 15 dias para assinar a sua parte. O advogado da guarnição pode orientá-lo sobre o processo. Gilberto Marcondes havia comandado operações em 3 países. Havia passado 72 horas sem dormir numa base avançada, sob fogo de artilharia, e mantido a voz absolutamente firme durante todo o briefing de resgate. Mas naquela manhã, dentro da residência oficial que o exército nos havia emprestado como se fosse um lar, ele ficou parado na porta do quarto com a pasta na mão e o queixo levemente baixo, como um homem que acaba de perceber que pisou em falso e não encontra chão embaixo dos pés. Você não pode fazer isso, disse finalmente. Já fiz. Levantei e fui para o banheiro. Café está na garrafa térmica. Sua cerimônia é às 8. Marília Drummond apareceu no meu escritório naquela mesma tarde. 15 anos de inteligência militar, 7 missões em campo, 2 filhos e um divórcio amigável que ela havia conduzido com a mesma precisão cirúrgica que conduzia interrogatórios. Era tenente-coronel há 3 anos e tinha o hábito de aparecer sem avisar quando sentia que algo importante estava acontecendo. Fechou a porta atrás de si, puxou a cadeira do lado oposto da minha mesa e colocou um envelope pardo entre nós. O Vasconcelos me pediu para entregar pessoalmente. Disse. São as ordens de transferência. Brasília. Entrada prevista para o primeiro dia útil do próximo mês. Olhei para o envelope sem tocá-lo. Você sabia? Fui eu quem indicou seu nome. Ela cruzou os braços e me encarou com aquela objetividade direta que eu admirava há 15 anos. Cass, eu sei o que aconteceu. Não o que você me contou, porque você não me contou nada. Mas eu sei. A gente sempre sabe. Não respondi. Gilberto ligou para o Vasconcelos esta manhã tentando bloquear a transferência. Ela continuou sem desviar o olhar. Alegou que você estava sob instabilidade emocional e que uma mudança de posto nesse momento seria prejudicial ao seu desempenho operacional. Senti algo frio e preciso se assentar no meu peito. Não raiva. Reconhecimento. Era exatamente o que eu havia previsto. Gilberto não lutaria pela nossa história. Lutaria pelo controle. Era a única língua que ele conhecia fluentemente. O Vasconcelos aceitou o argumento. O Vasconcelos mandou ele colocar por escrito e assinar com o número do prontuário. Marília levantou um canto da boca. Gilberto não assinou. Claro. Peguei o envelope. Abri com cuidado. Li as ordens linha por linha, como eu havia aprendido a ler todo documento importante. Devagar, sem deixar nenhuma palavra passar sem peso. Ele vai tentar outra coisa, disse sem erguer os olhos do papel. Provavelmente. Ela concordou. Por isso eu vim pessoalmente. Não era mensagem para mensageiro. Dobrei as ordens e as guardei dentro do paletó. Sobre o coração. No mesmo lugar onde Gilberto havia guardado minha foto antes de cada assalto. Décadas atrás. Quando ainda havia algo ali que precisava de proteção. Marília. Chamei, quando ela já estava de pé. Obrigada. Ela apenas assentiu. Militares de verdade não precisam de mais do que isso. No sábado, fui sozinha até Garibaldi. 4 horas de estrada pelo interior gaúcho, a serra descendo verde e pesada sobre o vale, o frio de junho cortando mesmo dentro do carro. Não avisei ninguém. Não havia ninguém para avisar. A casa dos meus pais ficava numa rua sem saída, nos fundos de um bairro quieto, com uma figueira enorme no quintal que havia crescido tanto que as raízes já levantavam a calçada. A vizinha, uma senhora de cabelos brancos que me abriu o portão sem hesitar, disse que cuidava do jardim desde que o casal havia falecido. Eu sabia que um dia alguém viria. Ela disse simplesmente. A casa era pequena. 2 quartos, uma varanda, uma cozinha com azulejos azuis desbotados. Cheirava a madeira velha e ao capim-limão que crescia solto nos vasos da janela. Fiquei parada no meio da sala por um longo tempo. Havia uma estante de livros com títulos que eu teria escolhido. Uma poltrona desgastada no lugar exato onde eu costumo sentar. Um espelho pequeno no corredor, na altura certa para o meu rosto. A vizinha apareceu atrás de mim com uma caixa de papelão. Sua mãe deixou isso guardado,
Disse que era para a filha quando ela voltasse. Abri a caixa com as mãos levemente trêmulas. Dentro havia uma fotografia de um casal jovem segurando um bebê embrulhado em uma manta amarela. E uma caderneta de endereço com uma única anotação na última página, na letra miúda e inclinada de uma professora primária. Se um dia você se perder, volte para Garibaldi. A casa sempre vai estar acesa. Sentei no chão da sala dos meus pais e fiquei olhando para aquela frase por um tempo que não soube medir. E foi ali, naquele chão de taco antigo que rangia levemente quando o vento batia na figueira lá fora, que eu finalmente entendi o que havia acontecido comigo nos últimos 20 anos. Eu não havia me perdido quando Gilberto me encontrou. Eu já tinha um lar. Ele apenas chegou antes que eu soubesse onde procurar. Durante 2 décadas, eu havia confundido a dívida com o amor, a gratidão com a pertença, a dependência com o destino. E enquanto eu apagava cada hábito meu que o irritava, enquanto eu engolia o silêncio e dormia sem sonhos, enquanto eu desaparecia centímetro a centímetro dentro de uma vida que nunca havia sido minha, a casa em Garibaldi ficava aqui, com a luz acesa, esperando. Na segunda-feira seguinte, assinei os documentos de transferência na presença do general Vasconcelos e de 2 outros oficiais de alto escalão. Gilberto não estava presente. Tinha sido convocado para uma reunião de planejamento estratégico no Rio de Janeiro naquela mesma manhã. Não sabia se era coincidência ou se o Vasconcelos havia gerenciado os horários deliberadamente. Sabia que não perguntaria. A caneta deslizou sobre o papel com uma leveza que eu não esperava. Assinei 4 documentos. A confirmação de transferência, o termo de cessão da residência oficial ao Exército, o protocolo de entrega das minhas funções na guarnição e, por último, a procuração que autorizava o Coronel Melo a representar meus interesses no inventário dos meus pais biológicos. 4 assinaturas. 20 anos dobrados em 4 retas sobre o papel. O Vasconcelos me acompanhou até a saída do prédio administrativo. Não disse nada durante todo o caminho. Só quando chegamos à porta de vidro, ele parou e olhou para mim com aquela expressão séria e cansada de quem viu muita coisa no mundo e parou de se surpreender com a maioria delas. Coronel Ferreira, disse. Você é um excelente oficial. Não era um elogio. Era um reconhecimento. Há diferença. Obrigada, senhor. Respondi. Ele acenou com a cabeça e voltou para dentro. Fui para o estacionamento, sentei no carro e fiquei ali por alguns minutos sem ligar o motor. O sol de julho batia pelo para-brisa com uma intensidade desconfortável, mas eu não me movi. Havia uma sensação estranha se espalhando pelo meu peito. Não era alegria, não era alívio. Era algo mais parecido com o silêncio depois de uma explosão, quando o ar ainda está vibrando, mas o barulho já passou e você finalmente consegue ouvir seus próprios passos. Gilberto voltou do Rio na quinta-feira. Soube que havia voltado porque o carro dele apareceu na garagem às 23 horas, e eu ouvi. Do escritório onde estava terminando um relatório, o barulho específico que ele fazia quando estava furioso e tentando não demonstrar. As chaves jogadas com força demais na bandeja de entrada, a geladeira aberta e fechada sem que nada fosse retirado. Os passos mais curtos do que o normal. Apareceu na soleira do escritório com uma expressão que eu não via fazia muito tempo. Não era a raiva flamejante de antes. Era algo mais calculado, mais contido. O tipo de expressão que ele usava quando estava prestes a fazer um movimento que achava definitivo. Eu abri um processo de sindicância, disse ele. Larguei a caneta, ergui os olhos. Contra mim. Alegando que você utilizou recursos de inteligência classificados para acelerar a tramitação dos seus documentos pessoais. Ele cruzou os braços. É uma irregularidade grave, Cássia. Pode travar sua transferência por meses. Talvez definitivamente. Observei o rosto dele, o ângulo dos ombros, a forma como segurava o próprio cotovelo com força excessiva, como quem precisa segurar alguma coisa para não deixar a mão tremer. Entendo, disse. Ele esperou que eu continuasse. Quando não continuei, a expressão dele vacilou levemente. Você não tem nada a dizer? Tenho. Peguei a caneta de volta. Vou dormir daqui a pouco. Ainda preciso terminar esse relatório. Gilberto ficou parado por um momento. Depois entrou no escritório sem ser convidado, colocou as 2 mãos na minha mesa e se inclinou levemente para a frente. Era uma posição que eu havia visto ele usar em dezenas de sessões de interrogatório. Dominância física, proximidade controlada, pressão implícita. Você acha que eu não vou fazer isso? Que estou blefando? Levantei o rosto para o dele devagar. Eu acho que você vai fazer exatamente o que disse que vai fazer. Respondi, com tranquilidade. E eu acho que você sabe que não vai funcionar. Mas você vai fazer mesmo assim,
Porque é isso que você faz quando perde o controle de uma situação. Você escala. Sempre escalou. Desde que eu te conheço. Algo passou pelo rosto dele. Uma fratura pequena, quase imperceptível. Você não me conhece mais, disse, com uma frieza que tinha cheiro de desespero. Eu te conheço há 23 anos. Respondi. Fui eu que segurei sua mão enquanto você chorava no dia em que seu pai morreu. Fui eu que memorizei cada variação do seu tom de voz para saber quando você estava com medo sem conseguir admitir. Eu te conheço, Gilberto. Parei. É por isso que eu sei exatamente o que você vai fazer, e é por isso que eu já me preparei para cada uma dessas opções. Ele se endireitou devagar. Saiu do escritório sem dizer mais nada. A sindicância foi aberta na sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o próprio processo investigativo havia revelado um problema que ninguém havia antecipado. Menos de todos o general Gilberto Marcondes. Para comprovar que eu havia utilizado canais de inteligência de maneira irregular, os investigadores precisaram acessar os registros de movimentação de pessoal das últimas semanas. E esses registros continham, naturalmente, toda a documentação referente à visita do grupo de teatro à guarnição, incluindo o relatório de ocorrência do acidente de Maiara e o protocolo do resgate conduzido pessoalmente pelo general-comandante. O regulamento militar é explícito a respeito de relacionamentos entre oficiais e civis sob responsabilidade operacional direta. O acidente havia ocorrido durante uma atividade oficial. Maiara estava tecnicamente sob o comando de Gilberto no momento em que o tornozelo torceu e ele a carregou nos braços até a pista de pouso. O que havia começado como uma tentativa de me atingir havia se transformado, em menos de 72 horas, numa investigação que apontava para o outro lado da mesa. Marília me ligou na terça de manhã. A sindicância contra você foi encerrada por falta de fundamento, disse sem preâmbulo. E o Vasconcelos abriu uma apuração disciplinar contra Gilberto por conduta imprópria com civil sob responsabilidade operacional. Fiquei em silêncio por um momento. Quando isso sai nos registros oficiais? Já saiu. Ela fez uma pausa. Cass, ele pode perder a promoção para general de divisão. O processo vai para o Conselho de Ética da Força. Agradeci e desliguei. Fui até o corredor da residência oficial e parei diante da nossa foto de casamento. Nós dois jovens demais para entender o que estávamos construindo. Ele com o nariz encostado na minha têmpora, rindo de algo que eu havia dito segundos antes do fotógrafo disparar o obturador. Precisei de um longo tempo para me lembrar do que era. Afinal, aquela coisa da qual estávamos rindo. Depois tirei a foto da parede. Dobrei o papel de embrulho que havia guardado especificamente para esse momento e a embalei com cuidado. Não por mágoa. Por respeito ao que um dia havia sido real. E porque eu precisava do espaço vazio na parede para confirmar, de uma vez por todas, que era hora de ir embora. Na manhã da minha partida, o termômetro marcava 3 graus. Era cedo quando comecei a descer as caixas. 3 volumes de livros, 2 de arquivos pessoais, uma mala com roupas e a caixa que havia trazido de Garibaldi. Era tudo o que eu havia acumulado em 20 anos que me pertencia unicamente a mim. Cabiam no banco traseiro do carro com espaço sobrando. Estava na 3ª viagem quando ouvi a porta da residência se abrir. Gilberto estava de calça e camiseta. Sem farda, sem divisas, sem a armadura que ele usava como segunda pele. Havia dormido mal. Isso eu via nos olhos dele, no jeito como os ombros estavam levemente curvados para a frente, como se ele estivesse carregando algo que não conseguia mais sustentar em posição ereta. Ficou parado na varanda me observando sem dizer nada, enquanto eu atravessava o jardim com a última caixa. Você não precisa fazer isso hoje, disse ele finalmente. A voz havia perdido todo o verniz de comando. Saiu simples, quase crua. O processo ainda vai demorar meses. Você poderia... Eu poderia ficar. Concordei, pausando com a caixa nos braços. Mas não vou. Ele desceu os degraus da varanda devagar. Parou a uns 3 metros de mim, com as mãos dentro dos bolsos da calça, como um homem que aprendeu que não deve esticar os braços quando não tem certeza de que vai ser correspondido. Eu sei o que eu fiz, disse ele. Não estou tentando me defender. Só quero que você saiba que eu sei. Olhei para ele. Para o rosto que eu havia acordado ao lado por 20 anos. Para as linhas novas perto dos olhos que eu vira se formar ano a ano, como anéis de crescimento numa árvore cortada. Eu sei que você sabe, Gilberto. Então por quê? Porque saber não é o mesmo que mudar. Respondi, com gentileza. E porque eu não tenho mais 20 anos para esperar descobrir se desta vez é diferente. Algo no rosto dele se desfez devagar.
Não foi dramático. Foi silencioso, como gelo que cede no fim do inverno. Sem barulho, sem violência, apenas a forma que vai se transformando numa coisa que não consegue mais se sustentar. Eu te tirei de lá, disse ele, com uma voz que eu não reconhecia. Não havia arrogância naquele tom. Havia um menino de 17 anos que havia pulado um muro com uma garota pela mão e acreditado de verdade que isso era suficiente para o resto da vida. Eu estava lá também, Cássia. Você se lembra? Eu também não tinha nada. Eu sei, disse com uma dor suave e honesta no peito. Você estava lá também. E você foi extraordinário, Gilberto. Durante anos você foi extraordinário. Ele abriu a boca. Fechou. Mas alguma coisa mudou. Continuei. E eu fiquei tanto tempo tentando ser a mulher que você precisava que esqueci de perguntar quem eu era sem você. Parei. Respirei. Fui a Garibaldi na semana passada. Ele não sabia o que era Garibaldi para mim. Nunca havia perguntado sobre os meus pais biológicos. Não por maldade. Eu entendo isso agora, mas porque a minha história antes dele não existia na versão que ele havia construído de nós dois. Minha mãe deixou uma mensagem, numa caderneta. Minha voz ficou ligeiramente mais baixa. Ela disse: se um dia você se perder, volte para Garibaldi. A casa sempre vai estar acesa. Gilberto ficou absolutamente quieto. Eu me perdi, Gilberto, disse sem acusação, apenas com a clareza de quem finalmente terminou de ler um mapa. Mas não foi culpa sua. Eu me perdi porque eu mesma apaguei o caminho de volta enquanto tentava ser o que você precisava. E ninguém pode me devolver esses anos. Nem você. Nem eu. Ele não respondeu. Coloquei a última caixa no banco traseiro com cuidado. Fechei a porta. Fui até o lado do motorista. Gilberto. Ele levantou os olhos. Espero que você encontre o que estava procurando. De verdade. Parei com a mão na maçaneta. E espero que, quando encontrar, você consiga reconhecer o valor disso antes de desperdiçar. Entrei no carro. No retrovisor, vi ele ficar parado no meio do jardim até eu dobrar na esquina da Vila Militar. De farda, teria parecido um general. Sem ela, parecia apenas um homem de meia-idade parado no frio, tentando lembrar como havia chegado até ali. Cheguei a Brasília numa quinta-feira de agosto. O apartamento que o exército havia providenciado era pequeno, com uma janela que dava para uma área de cerrado e o som constante dos aviões militares cortando o horizonte. Era exatamente o tipo de lugar que Gilberto teria chamado de inadequado para um coronel. Era exatamente o tipo de lugar que eu precisava. Coloquei as caixas no canto da sala. Pendurei a fotografia dos meus pais na parede da cozinha, o único quadro que havia trazido. Fiz café. Sentei na janela com a xícara entre as mãos e fiquei olhando o cerrado enquanto o sol se punha atrás das antenas do quartel. Não chorei. Não senti o vazio que havia esperado sentir. Senti, em vez disso, algo que demorei alguns minutos para conseguir nomear. Fome. Uma fome limpa e simples pela minha própria vida. Pelo próximo relatório. Pela próxima missão. Pelo próximo fim de semana em que eu poderia dirigir até Garibaldi sem pedir permissão a ninguém. Sentar na poltrona desgastada da sala dos meus pais e ler um livro inteiro do começo ao fim sem ser interrompida. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia uma porta aberta em vez de uma parede. 2 meses depois, recebi a notificação oficial. A promoção de Gilberto Marcondes para general de divisão havia sido suspensa enquanto durava a apuração disciplinar. O divórcio havia sido homologado sem contestação. A casa de Garibaldi estava registrada no meu nome. Guardei o documento na pasta de arquivos pessoais com a mesma calma com que arquivava qualquer outro relatório operacional. Depois fechei o computador, vesti o casaco e saí para caminhar pelo cerrado no fim da tarde, com os próprios passos soando firmes e meus no chão de terra vermelha. Eu costumava achar que amor era aquela fome desesperada, aquele ciúme que queimava, aquela necessidade de ser vista, escolhida, preferida, todo dia, toda hora, como prova de que eu valia alguma coisa. Aprendi, da maneira mais longa possível, que isso não era amor. Era o medo de uma menina que cresceu sem lar, tentando construir um dentro de outra pessoa. O problema de construir seu lar dentro de alguém é que quando essa pessoa vai embora, ou quando você finalmente percebe que ela nunca foi o lugar que você precisava, você fica sem chão embaixo dos pés. A casa em Garibaldi sempre existiu. O amor dos meus pais sempre existiu, preservado numa caderneta, num jardim cuidado por uma vizinha que eu nunca havia conhecido. Numa poltrona desgastada no lugar exato onde eu costumo sentar. Eu estava lá o tempo todo, esperando que eu parasse de me procurar em outro lugar.
Se você está lendo isso e reconhece alguma coisa da sua história na minha, não estou dizendo que é fácil ir embora. Estou dizendo que do outro lado existe uma versão de você que ainda não conhece. E ela está esperando, com a luz acesa. Volte para Garibaldi, seja lá onde for o seu.